o corpo físico para depois a terapia do passe, tá bem? Fique à vontade, sejam bem-vindos. Então a gente vai ter a nossa palestra aqui, depois vamos aguardar nos lugares e serão encaminhados para o passe, tá bem? Bom, então, uma tarde boa, temperatura boa. Vamos então aproveitar bem a nossa tarde, tá bem? E para iniciar os nossos trabalhos, a gente vai fazer a nossa oração de início de tarefa. Então fiquem confortáveis nos seus lugares, da melhor maneira possível. Fechando os olhos, respirando fundo. Vamos acalmar agora os pensamentos, o coração, tranquilizar o espírito. Esse é um momento de paz, tranquilidade para o nosso espírito. A gente tem que se desligar um pouco dos problemas lá de fora, nos concentrar apenas na música, na paz do ambiente. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, por estarmos reunidos. Também em nome de Jesus Cristo, que se faz presente junto de tantos trabalhadores espirituais dessa casa, amigos nossos, assim como nossos anjos da guarda, que vem nos dar o alento, trazer a palavra evangélica para o bem viver em cada momento de nossas vidas, para as melhores decisões que venhamos a tomar. Que Jesus nos ampare com seus amigos espirituais aqui nesta tarde. E tenhamos todos uma ótima palestra e que assim seja, na graça de Deus. Bem, pessoal, sem mais delongas, a gente vai então aproveitar hoje para reflexão no tema que é mediunidade na infância. Com enfoque em compreensão e acolhimento na família, tá bem? Então, esse tema é bastante importante para a gente refletir. E quem vai trazer para a gente é a Creuza Camargo, tá bem? Vamos acolhê-la com muito carinho. Boa tarde a todos, irmãos e amigos. Que Jesus os abençoe e recebam dele, o mestre médico de nossas almas, aquele abraço de grandes amigos. E que nesse abraço Jesus possa trazer para cada um aquilo que tem necessidade. E eu me entrego em suas mãos com todo o meu coração, entrego as minhas palavras, os meus pensamentos, que ele me ajude para que na tarde de hoje possamos fazer o nosso melhor. O que será, ou como será que nós agiríamos se estivéssemos em casa, naquele silêncio assim, sepulcral, silêncio absoluto, com 2 filhos, e de repente nós ouvíssemos no teto barulho de alguém andando. E de repente esse barulho poderia dar a impressão que estava vindo pelas paredes, mas não havia ninguém. E de repente o guarda-roupa se abria, as portas se abrissem, os cabides balançassem, sem ninguém mexer. Parece filme de terror, não é? Mas não é. Como será que nós agiríamos? Qual seria a nossa reação? Foi exatamente assim que aconteceu a pequena Eulália, uma garotinha oriunda, descendente de uma família bem numerosa. Os pais tiveram 7 filhos e esta garotinha, certo dia, o pai saiu com os demais filhos, a mãe tinha dado à luz recentemente, ficou em casa Eulália e a criança. E a mãe. E aí, elas ouviram isso, barulhos de sapatos andando no teto, não tinha ninguém. Guarda-roupa abrindo as portas sem que ninguém tivesse feito isso. Os cabides no guarda-roupa balançando, mas
Simplesmente, a mãe de Eulália ficou assustada. De repente, tudo cessou. Eulália, então, abre a porta do quarto e diz para a mãe assim: mamãe, a Carmen avisou que ela está aqui e pediu para te avisar. E a mãe falou: que Carmen? A Carmen. A mãe, mas não tem ninguém aqui. E ela insistiu: não, mamãe, a Carmen está aqui. A mãe então levanta e vai até a sala para verificar. Chegou lá, ninguém. Será que isso pode acontecer conosco? Com os nossos filhos? Sim. Então, vendo que ela não observava ninguém naquele ambiente, a mãe da Eulália deduziu: ela está tendo uma fantasia. Então, o que ela diz? Mas cadê a Carmen? Está aqui, mamãe. A mãe disse para a filha: você está louca. Você está doida. Aqui não tem ninguém. Para com isso. E voltou para a cama para repousar. Mas a Eulália era danadinha. Então ela voltou e disse, juntamente com a Carmen, e disse: a Carmen está pedindo para eu te entregar um papel que está no paletó do meu pai. E a menina vai então até o guarda-roupa, retira do bolso do paletó um papel e entrega para a mãe. A mãe levou um susto, porque a época, 1965 aproximadamente, não tínhamos celulares, não tínhamos tanta facilidade de mandar, de enviar notícias. As notícias que vinham de longe era via telegrama. Os mais experientes na idade vão se lembrar o que é isso. E quando a mãe de Eulália viu aquele telegrama, tinha uma tarja preta, isso era uma mensagem. Todas as vezes que recebêssemos um telegrama com uma tarja preta, indicava que alguém desencarnou. E foi isso que ela fez, levou um susto, abriu aquilo e leu. Comunicamos que a irmã Carmen, que residia em um outro país, em Portugal, desencarnou, faleceu. A mãe quase teve assim um piripaque. Ela só tinha uma irmã. Essa irmã se chamava Carmen e estava morando em Portugal. Quando a mamãe da Eulália veio para o Brasil, ela deixou de presente um vestido para essa única irmã que ela tinha. A mãe ficou assim atônita. E ela ainda assim questionou com a filha: fala para mim então como é ela, como que ela está vestida. E a garotinha Eulália deu a descrição na íntegra do mesmo vestido que a sua mãe havia presenteado à sua irmã. Essa foi a forma como a irmã desencarnada se apresentou para a sobrinha, a pequena Eulália. E assim a infância de Eulália foi recheada de episódios semelhantes, efeitos físicos, poltergeist. Ela era uma médium, já nascera assim, já reencarnou como médium, o que nós chamamos mediunidade natural. E nada tinha de estranho, nada tinha de assustador. Por quê? Ela conversava com os espíritos, ela sorria, ela falava com os espíritos normalmente. Até aqueles momentos, passou despercebido aos pais de Eulália esta questão. Porque em muitos outros momentos, Eulália distanciava com os outros irmãos e ficava, entre aspas, falando sozinha, como perguntando e como respondendo. Mas os pais, talvez por terem muitos filhos, eram 7 no total, eles não se ativeram a essa questão, passou despercebido. Foi necessário um episódio desta dimensão para que os pais de Eulália despertassem para essa questão. E assim, muitos outros episódios ocorreram na vida desta garotinha, da pequena Eulália.
Então, houve épocas que foi tão assim marcante para a família, os relatos que ela trazia, como, por exemplo, Eulália ficou doente e a mãe dizia que não aguentava ficar sem ela se ela morresse. Ela teve nefrite à época e foi desencanada pelos médicos. E durante a noite ela não queria acordar os pais, ela dormia assim num corredor no quarto, porque só tinha 2 dormitórios. Então à noite vinha um espírito que se apresentava também como uma criança, com um vestido lindo, e conversava e brincava com Eulália. Para Eulália tudo aquilo era muito natural. Ela não tinha consciência que aquela criança, aquele espírito que se apresentava como criança, era um espírito, estava desencarnado. Mas foram tantas vezes essas repetições que chegou uma época que a mãe de Eulália disse para ela assim: olha, eu vou levá-la a uma igreja. Porque isso que você vê, essas pessoas que você fala, é a alma dos mortos. E isso não é um bom sinal. Meu Deus, a partir daí, todas as vezes que Eulália via e ouvia os espíritos, ela entrava em desespero. Aquilo que era até então tão natural para ela, tão comum, a partir desta fala da mãe, ela passou a temer. Por quê? Porque ela achava que os espíritos estavam vindo para levar a sua alma embora. E ela entrava em desespero. E foi assim durante um bom período, até que ela encontrou criaturas instruídas a respeito e que deram um encaminhamento para aquela mediunidade, porque de fato a Eulália trazia um compromisso no campo mediúnico. O que aconteceu com ela foi algo de anormal, de extraordinário? Não. Foi algo daquele momento ou do tempo recente? Também não. Desde épocas remotas, profetas, apóstolos, discípulos, seguidores de Jesus, vêm dizendo da questão da mediunidade. Se nós buscarmos lá no Antigo Testamento, Joel, um dos 12 profetas, no seu livro, no capítulo 2, versículos 28 e 29, Joel já registrava essa profecia. E diz o Senhor, assim diz o Senhor: no final dos tempos, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. O que é que o profeta estava dizendo no Antigo Testamento? Da mediunidade. Ele estava dizendo que Deus permitiria a todos, jovens, velhos, adultos, de qualquer cor, raça, de qualquer nacionalidade, receber a comunicação dos espíritos. Se nós buscarmos, por exemplo, no Novo Testamento, nós vamos encontrar um gigante, discípulo de Jesus, Pedro. Está escrito lá no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Pedro, ele diz a mesma coisa. Assim diz o Senhor: no final dos tempos derramarei sobre todos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Novamente, tantos séculos depois, nova profecia dizendo da mediunidade, do intercâmbio entre encarnados com desencarnados, mostrando a comunicabilidade dos espíritos. Kardec, em 1865, na Revista Espírita,
fevereiro de 1865, um espírito protetor ditou mensagem falando da mediunidade também na infância, que se nós prestássemos mais atenção às crianças nesse período, que nós veríamos que elas são seres assim que têm uma facilidade, uma possibilidade muito maior de contato com os espíritos do que nós. Então, aquilo que a menina Eulália presenciou e viu já foi predito muito tempo atrás. Normal, né? Normal. No caso desta criança, mediunidade natural, ela não se assustava, estava na constituição dela. Conversava com os espíritos normalmente. Quando que ela passou a sentir medo? Quando a mãe, super amorosa, super dedicada, mas que por desconhecer a realidade do intercâmbio mediúnico possível entre ambos os planos da vida, também assustava, acabou assustando a criança. Será que já passamos por alguma situação semelhante? Se nós estivéssemos em casa e este episódio ocorresse conosco, com os filhos menores, qual seria a nossa postura? É importante a gente refletir, porque a mãezinha de Eulália é super amorosa, uma mãe especial, tanto é que deu oportunidade a 7 filhos de Deus retornar à terra. Mas o que lhe faltou? O preparo. E devido faltar o preparo, que naquela época era mais difícil, ela assustou a criança. Então, hoje retornamos para falar da mediunidade na infância. De que maneira que nós podemos auxiliar, como que nós podemos interagir com os nossos pequenos no corpo, mas espíritos imortais, espíritos milenares, que trazem toda uma bagagem a ser novamente, na nova reencarnação, necessário ser reorientado para sair daqui vitorioso. Nos diz Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Mediunidade na Infância. Ela traz assim, gente, uma contribuição belíssima nesse livro, que recomendamos. Obsessão e Mediunidade na Infância. Ela traz pontos importantíssimos de como os pais podem atuar com seus filhos quando percebem que eles são médiuns. Às vezes, acontece da criança, nem é mediunidade. Às vezes, ela tem uma vidência, casual, por algum motivo. E ver uma ou 2 vezes não quer dizer que ela é vidente, porque a mediunidade de vidência se caracteriza pela constância com que a criatura vê. Às vezes é só um episódio ou 2, por algum motivo que somente a espiritualidade sabe qual que é. A criança, quando até os 7 anos, ela ainda está passando pelo processo reencarnatório, 7 anos mais ou menos. Porque a gente tem aquela ideia que durante a gestação é que a criança está completando a sua reencarnação. E nós aprendemos nos livros de André Luiz e outros da doutrina espírita que, após a criança nascer, o processo reencarnatório continua até aproximadamente 7 anos de idade. Então é comum na infância que eles tenham uma facilidade muito maior do contato com os espíritos. Por quê? Porque nesta fase, aqueles espíritos responsáveis pela reencarnação, pelo retorno dele à vida terrena, continuam trabalhando, continuam acoplando o perispírito, que é a vestimenta do espírito, ao veículo físico. Então, nós podemos entender, a criança, ela está vivendo num corpinho de carne na terra, o perispírito ainda mais ou menos livre e que tem lembranças
muitas vezes, das últimas reencarnações. Então, é comum, às vezes, algumas crianças não reconhecerem, até essa fase, o pai ou a mãe atual como pai, porque ela está tão vinculada ainda ao pai anterior. Isso ocorreu, por exemplo, com Ivone do Amaral Pereira, uma médium extraordinária que tivemos a possibilidade de recebê-la aqui no Brasil. Até mais ou menos 7, 8 anos, ela olhava para o pai e dizia: você não é o meu pai. Meu pai é aquele outro lá. Porque ela tinha uma vidência fantástica. Então, ela via aquele espírito que numa reencarnação passada fora o seu pai e que amou-a demais. E naquela reencarnação última, o seu pai biológico era outro. Ela olhava para ele e não o reconhecia como pai. Por que estamos dizendo isso? Para mostrar que a criança, no período reencarnatório, até os 7, 8 anos mais ou menos, ela tem um contato muito maior com a espiritualidade do que nós podemos supor. Depois vai desenvolvendo o corpinho físico e vai então fechando, digamos assim, esta percepção, porque é necessário. Então, meus irmãos, mediunidade é natural. Nós temos aquela mediunidade na infância, que é a mediunidade natural, a criança já nasce com. Divaldo Franco foi assim, teve as primeiras comunicações aos 4 anos. Chico Xavier, aos 4 aninhos, recebe uma comunicação da mãe, dando para ele consolação. Ivone do Amaral Pereira e muitos outros. E isto pode ocorrer conosco também, mediunidade natural. Mas há também aquelas crianças que têm episódios assim esporádicos e às vezes os pais, talvez por desconhecer, talvez até com a vontade muito grande de ajudar, vão assim de forma muito afoita, né? Querendo saber, perguntar, querendo cuidar. Ivone, a Sueli Caldas Schubert nos orienta. Ela nos dá assim, algumas diretrizes, né? Algumas questões que são importantes para a gente pensar, que é, quando a criança demonstra, fala sobre isso, nunca menosprezemos a fala da criança. Procuremos ouvi-la com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, sem demonstrar para ela aquela aflição ou aquela ansiedade. Ouvi-la, para que ela sinta que nós não estamos duvidando daquilo que ela diz, mas que também a gente não está assim tão perplexo, tão surpreso. Porque, é claro, a criança vai sentir, poxa, se meu pai, minha mãe, o responsável, não acredita em mim, quem vai acreditar? Então, é ouvir calmamente e analisar. Se isso persiste, uma das primeiras coisas que os pais, segundo a autora nos diz, deve fazer, é procurar uma casa que possa dar um suporte para essa criança e para os pais também. Trazer para a evangelização infantil, ouvir palestras. Os pais também precisam se preparar, porque os pais ou responsáveis, porque são aquelas pessoas que têm a incumbência, a missão, como diz Kardec. A paternidade, a maternidade é uma missão de imensa responsabilidade. Então, os pais também, os responsáveis, precisam se preparar. Por que a mãezinha de Eulália agiu daquela maneira? Porque ela desconhecia, não foi por falta de amor. Então, trazer a criança para participar da evangelização infantil, os pais ouvir a palestra. Durante a semana, complementar isso, realizando pelo menos uma vez na semana o Evangelho no lar, com data marcada, dia e horário. Por quê? Quando nós estipulamos um dia na semana para fazer o Evangelho no lar com os nossos filhos,
no mundo espiritual é designado equipes de espíritos superiores que nos visitam nesses momentos. É reunião mediúnica? Não, não é. Eles nos visitam naquele dia, naquele horário, anotam as dificuldades que o lar tem, anotam as possibilidades que podem fazer para trazer auxílio para a família, orientação, retiram do lar todos os pensamentos negativos, os sentimentos, porque nós não somos santos e nem perfeitos. Dentro dos nossos lares, muitas vezes nós mentalizamos, nós nos irritamos. Não é assim? Nesse momento, eles fazem aquela asepsia, aquela limpeza, deixando tudo em paz, tudo tranquilo. Quando percebem que tem irmãos, espíritos que precisam ser socorridos, eles também convidam para que acompanhem. Então o evangelho no lar, gente, é assim importantíssimo. E de tanto orar no lar, os filhos já vão ouvindo, já vão internalizando essas questões. Seja o filho médium ou não, é fundamental o evangelho no lar, principalmente para quem tem crianças, porque é a referência que eles têm, não é? Auxiliá-los. Não assim, procurar estar atentos, ela nos alerta para aquilo que a criança traz. Os pais de Eulália, talvez porque tivessem muitos filhos, eles não prestaram atenção devida. E a criança teve todo esse período, tendo essas visões, essas conversas, essa dinâmica, e passando medo, porque depois ela relata que ela teve assim, um medo tremendo, não é? Então nós precisamos nos preparar, buscar livros, estudar, nos inteirarmos sobre os livros que realmente condizem com aquilo que diz a doutrina espírita, porque nós temos material vastíssimo na internet, nos outros meios de comunicação, na TV, nos livros, mas nem tudo que é publicado está conforme aquilo que Kardec nos diz, não é? Nós temos também aquelas situações da mediunidade que vem às vezes de uma forma assim, sofrida para a criatura, não é? E Kardec, por ocasião da codificação da doutrina espírita, quando então ele estava compilando todo o material que os médiuns traziam, ele dedicou um capítulo inteiro em O Livro dos Médiuns, capítulo 18, que traz o título Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. O que Kardec pergunta para os espíritos? Ele pergunta, está lá no capítulo 18, no item 221, questão 6. Ele pergunta o seguinte para os espíritos: haverá inconveniente em desenvolver a mediunidade nas crianças? Será que há inconveniente, há perigo de desenvolver a mediunidade nas crianças? Desenvolver, sim. Então os espíritos respondem, certamente. E sustento que é muito perigoso. E por quê? Porque o corpinho da criança, meus irmãos, ele ainda não está preparado o suficiente. A criança, ela ainda está se adequando à nova reencarnação. Ela ainda não tem o discernimento para ela separar. Porque, veja bem, uma criança que às vezes teve alguns episódios de vidência ou de audição espiritual, se os pais não têm o devido preparo para acolher, para orientar, para vir nas entrevistas, no encontro fraterno, nas entrevistas, no acolhimento fraterno, não é? Então, a criança, ela não tem esse discernimento. E o que acontece? Quem brinca com a criança, os espíritos que se apresentam, pode se apresentar os espíritos bons, mas também pode apresentar os que são brincalhões, pode se apresentar aqueles que são perversos, e ela não vai ter discernimento para saber separar.
A mediunidade, ela não é doença, muito menos castigo. É bênção de Deus, é instrumento valioso de evolução para o próprio médium e em decorrência disso, auxiliar, é um instrumento que o médium poderá auxiliar aqueles que sofrem, tanto nas enfermidades físicas, psíquicas, mentais, espirituais. É a criança ou o adulto médio é um ser assim especial? Não, não é. Emmanuel, o orientador de Chico Xavier, no livro Emmanuel, ditado por ele mesmo, o que ele diz? Ele diz assim, que os médiuns são espíritos, são pessoas que em outras encarnações erraram desastrosamente e que por isso pediram para Deus a possibilidade da mediunidade para que ele possa evoluir através dela e para que ele possa auxiliar em nome de Jesus. Então, a mediunidade não tem nada, o médium não é ninguém extraordinário, não é ninguém melhor do que ninguém. Então, não vamos alardear quando soubermos que nosso filho é médium. Ele é alguém que está no nosso seio familiar para que nós possamos plantar em sua alminha recém-chegada os valores morais, que é o que mais vale, que é o que fica para toda a eternidade. Porque a ajuda acadêmica, a instrução é importante, nós estamos no mundo terra. Mas a ajuda espiritual, os valores morais, o Evangelho de Jesus é tanto quanto ou mais importante do que a cultura puramente acadêmica, né? Então, Kardec, ele disse que não devemos desenvolver nas crianças, estimular a mediunidade. Ah, mas o meu filho é médium. E você não falou que a gente precisa ouvir? Precisa. Mas quando nós ouvirmos, vamos falar da mediunidade com eles do ponto de vista moral, da finalidade e das consequências. Às vezes a criança vem, eu estou vendo um espírito, ele está chorando, está falando que está precisando de ajuda. Ah, meu filho, está precisando de ajuda? É como nós também precisamos de ajuda. Quando a gente precisa de ajuda, o que a gente tem que fazer? Nós pedimos para Deus, para Jesus, vamos orar? E aí faz uma prece, a criança tem tendência a esquecer aquilo. Fala, ah, meu filho, mas é porque ele precisa de ajuda, nós podemos ajudá-lo, pedindo para Deus que o abençoe. Então, é falar da mediunidade com a criança do ponto de vista moral, e não do extraordinário, do fenomenal, né? Porque não é o objetivo. Então, nós temos assim um acervo muito grande de possibilidades de como trabalhar com os nossos pequenos, com as nossas crianças. E uma responsabilidade muito grande em nossas mãos, não é? As crianças, meus irmãos, médiuns, ou os adultos médiuns, são pessoas que trazem um sentido a mais, uma percepção a mais. São em si mesmas mais sensíveis. Se o adulto às vezes sofre por conta da questão mediúnica ainda descontrolada, às vezes as crianças sofrem mais. Porque para elas é confuso, é delicado trabalhar com isso. Por isso necessitam de todo o apoio, de todo o carinho, de muita compreensão, de muita tolerância, de muita vigilância. Os pais, os responsáveis, são modelos referenciais fortíssimos na vida dos filhos. Geralmente os filhos têm uma tendência a copiar os pais. E é natural, porque os pais é a referência, os modelos referenciais.
Mais uma vez, a responsabilidade de quem acolhe os filhos de Deus para orientar, de quem os recebe como filhos ou como cuidadores responsáveis. Então, é necessário uma reforma primeiro em nós para demonstrar para eles por quê. A fala auxilia, o exemplo arrasta. A fala ajuda, o esclarecimento ajuda, mas o exemplo arrasta. Então, se os pais falam, os responsáveis, mas não exemplificam, fica mais difícil. E os filhos nos observam. E por que isso é importante na mediunidade? Porque muito mais importante do que bons médiuns são os médiuns bons. Os médiuns bons. Os médiuns caridosos, respeitosos, os médiuns desprendidos, porque terão que dar de graça o que de graça receberam. Tirar da mediunidade todo e qualquer sentido de interesses, de vaidade, de benefícios para si mesmo, porque está no Evangelho, dai de graça o que de graça recebestes. Nós temos enormes possibilidades de ajudar os nossos filhos, não é? Façamos diferente, né? E vocês estão de parabéns, porque em pleno sábado, possivelmente 90% aqui trabalham. Poderiam estar em seus lares, repousando, pegando um cinema ou no shopping. Entretanto, estão aqui, buscando os ensinamentos de Jesus, buscando conhecimento. Estão aqui renunciando a passeios, a prazeres, pelo prazer maior, que é orientar e auxiliar os filhos de Deus a vós confiados. E que responsabilidade, meus irmãos. Já pensaram nisso? Deus lhes entrega os seus filhos, filhos amados, filhos que retornam em corpinhos frágeis, e nós não sabemos de onde vêm, o que fizeram, mas são imensamente amados por Deus, a vós confiados, para que vocês tragam a sua parcela de contribuição, educando, amparando, amando, acolhendo, compreendendo. E com que alegria, um dia, quando for bem feita a lição, quando tiverem feito aquilo que devem fazer, orientar, amar, dentro das bases do Evangelho do Cristo, que felicidade chegar no mundo espiritual e ouvir daqueles a quem tanto confiaram em nós: você venceu, você venceu, você contribuiu para a eternidade na educação dos filhos de Deus, a sua guarda confiada. Meditemos, meus irmãos, muita paz. Muito obrigada pelo carinho e pela acolhida. Que Jesus os abençoe. Boa tarde. Muito obrigado, Creuza. É isso, meus irmãos. Agradecemos a Creuza, que a gente realmente possa refletir fundo nas palavras hoje ouvidas. E antes de mais nada, a gente quer, em nome de toda a Casa dos Céus e Ian, da espiritualidade amiga que trabalha conosco, para ofertar também o amparo a tantas crianças lá na Ian, nosso braço social. A venda de lasanhas, né, foi um sucesso. Acho que a gente falou bastante disso, né? É uma campanha para arrecadação de fundos. Conseguimos vender tudo. É um agradecimento do fundo do coração para cada um que ajudou, ou mesmo que não, de algum jeito pensou positivo para que isso acontecesse. Muito obrigado a todos.
E a gente pede então aos nossos irmãos agora que todos aguardem no lugar e os nossos tarefeiros vão lá para a Câmara de Passe para preparar tudo, para daqui a pouco a gente receber o nosso passe, tá bem? Bem, na próxima semana, cadê? Ah, não está aqui a programação. Então, pessoal, vamos mais uma vez à nossa oração final para o encerramento dessa primeira etapa, agradecendo a nosso Senhor Jesus Cristo, que proporciona momentos como esse, amparo, reflexão, muitas bênçãos para o nosso espírito, lembrando realmente que, graças a Deus, estamos aqui, reunidos também por o alimento da alma, o alimento do espírito. Afinal, nossa vida não é só o aproveitamento dos bens materiais, apenas o desfrute da nossa vida do dia a dia, né? De apenas prazeres do planeta Terra, mas sim esse alimento da alma que nos faz tão necessário e que nos ampara, nos orienta para as melhores decisões, para que a gente possa realmente enfrentar cada desafio da vida. Obrigado a Jesus, ao Espírito guardião de cada um de nós, que nos ampara, que está sempre com a gente. Lembremos sempre, irmãos, Deus nunca desampara nenhum de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Está sempre conosco. Que a oração faça parte também do dia a dia de cada um. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, aguardem nos lugares, tá? Vão ser encaminhados para o passe.